Bolsonaro com a resolução TSE de 20 de outubro. Como é que pode? Se é o único artigo da lei que é claro o suficiente é esse do 105 que fala até o dia 5 de março, como é que pôde valer a eleição que elegeu, entre aspas, o Lula, em 2022, se o segundo turno foi regido por uma resolução de 20 de outubro, ou seja, 7 meses e meio depois do final do prazo da lei? Então a gente não tem no Brasil um governo legítimo para conversar, para começar a conversar. E impressionante. E às vezes, Rubinho, é preciso lembrar o óbvio, especialmente para os aloprados do PL do Valdemar de Costa Neto. E a fábrica de votos se chama Jair Messias Bolsonaro. Pois é, Pavinato, eu concordo que o dono do bolsonarismo, quem representa o bolsonarismo, não vou dizer dono, é o Jair Bolsonaro. Ele é o criador de tudo isso, é o pai de tudo isso, e eu entendo que o legado dele tem que ser preservado, a imagem dele tem que ser preservada, e a luta que tem que ser feita agora por todos é para que ele seja retirado do sequestro que ele se encontra e colocado o mais rápido possível em domiciliar, sendo que nem em domiciliar deveria estar, porque na minha leitura, tudo isso é um teatro construído para afastar o presidente Bolsonaro das eleições de 2026. O que querem esse ano é que ele não participe ativamente, porque sabem que o apoio do Bolsonaro é uma máquina de eleger parlamentares, de eleger senadores, de eleger governadores. O apoio do Bolsonaro direto muda toda a eleição. E eu vejo que toda essa celeuma criada hoje ao redor disso, você bem relatou aqui na introdução, se dá justamente pelo fato de que o Bolsonaro não pode vir a público e acabar com qualquer questionamento. Exatamente. Ele não pode aparecer e falar, peraí, não existe problema, o caminho é esse e vai ser feito dessa maneira. Ele não consegue abençoar alguém, ele não consegue pacificar, ele não tem sequer a possibilidade de organizar uma reunião com seus filhos para conversar sobre os planos dele. E na minha leitura isso demonstra a gravidade e o dolo do que foi feito contra o presidente Bolsonaro, com o único intuito em todo esse circo armado de afastar ele da eleição. Se nós temos essa discussão, se existe essa celeuma, se tem-se esse imbróglio de um lado ou de outro, de pessoas que de certa maneira estão próximas ao Bolsonaro, é porque isso foi dolosamente criado pelo consórcio lulopetista para impedir o Bolsonaro de participar ativamente das eleições. E não digo nem como candidato, que é o que deveria ser pelo justo, mas como pensador, como player político, para, de certa maneira, coordenar o que está acontecendo. E isso mostra a gravidade. A galera fala tanto em democracia, a esquerda enche sempre os pulmões para bradar sobre democracia. Eles esquartejaram, aniquilaram toda a democracia, todo o processo democrático, a partir do momento que, em um processo fantasioso, tiram o principal expoente da direita das eleições. E o amarram de tal maneira que ele não pode sequer organizar em que rumo vai ser dada as eleições. Agora, Pavinato, se me permite, qualquer argumento de campanha antecipada foi estraçalhado pelo Lula no carnaval. Foi. Aquele desfile de escola de samba é uma peça publicitária que passou por 1 hora em TV nacional, em rede aberta, falando o número, cantando jingles, ostentando a imagem do candidato do PT, contando a história da maneira que eles queriam contar, pago com dinheiro público. Ah, mas o Lula assinou o cheque. Ainda veio a público hoje. Com ingerência da Janja, com gasto da FAB, com reunião no Palácio do Planalto, reunião com a Gleisi Hoffmann e o escambau. Exato, isso é uma peça de campanha. Assim, desenhada, montada, planejada e com risco calculado. E o refrão do Samba Enredo, eu fui ver, fui assistir. Você teve o desprazer de ver? Fui assistir, fui acompanhar. Porque não podia deixar de acompanhar uma merda dessa. O refrão do Samba Enrego, não é enredo, no caso era Samba Enrego.
era o final do jingle de campanha do Lula em 2022. Quando você assiste lá os artistas, lá, o Chico Buarque, aquela que morreu lá, Preta Gil, o Caetano, né, todo mundo lá fala assim, eles acabam o jingle, né, que é a campanha Brasil sem medo de ser feliz. E acaba, entra o batuque, olê, 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 olá, lula, lula. Botaram isso aí. E esse refrão foi cantado na festa de fim de ano, agora em dezembro, no jantar do Prerrô. Como é que eles já sabiam? Como é que já tocou lá? Eu aposto com você em público aqui. De maneira direta ou indireta, isso vai ser deliberadamente usado pela campanha do Lula nas eleições. Eles vão utilizar algum trecho, um pedaço da música para ativar a memória das pessoas com relação a isso. E aí a gente tem que lembrar que o Bolsonaro foi impedido em 2022 de usar imagens de uma manifestação, da manifestação do 7 de setembro. Ele foi impedido de usar isso durante a campanha. Não tinha dinheiro público, não foi pago de recurso público, não foi transmitido como uma peça publicitária por ele não pode veicular, mas eu já me antevenho. O Lula usará e não será impedido. E é por isso que eu fico puto da vida aqui, quando vem um aliado do Bolsonaro, porque ninguém tem dúvida, tá? Eu acompanho o Gilson, eu respeito o Gilson, acho o Gilson um cara do bem. Conheço-o. Ele é um aliado do Bolsonaro, ele é amigo do Jair, ele é amigo do Flávio. Mas quando você tem essa bomba, essa dinamite perfeita, a candidatura do Lula, que é a campanha antecipada do Carnaval, foi o maior crime eleitoral da Terra. Você estragar esse momento, dragando o oponente do Lula, que no caso, neste momento é o Flávio Bolsonaro, há uma situação semelhante, porque foi o Gilson que pediu, não tem responsabilidade de terceiro em campanha antecipada, mas é a partir do momento que o Flávio Bolsonaro grava um vídeo com o Gilson, a justiça, a gente sabe como funciona no Brasil. A esquerda pode tudo, a direita não pode nada, vão dizer que isso é um endosso, não vão? Mas eu acho que esse é justamente um ponto, na minha opinião, Pavinato, foi até um teste que o Flávio quis fazer nesse momento de pré-campanha. Porque se você for bem no rigor da lei, do jeito que essa lei eleitoral, que é um balaio de gato com 760 artigos que ninguém entende, e, na minha opinião, nenhum prefeito, governador ou presidente, ou até mesmo senador, se elege sem ter incorrido em algum erro nessa lei. Veja aquela juíza do Mato Grosso que nem assumir conseguiu, fizeram uma nova eleição, o Deltan Dallagnol, e vou ficar citando a noite inteira um monte de pessoas que viu problema na justiça. Essa legislação é uma vergonha. Não tem artigo de lei que pudesse caçar o Deltan. Não tinha artigo na lei que pudesse caçar o Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, é preso político. Podem gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas achar o motivo para prender ele, até agora eu não entendi como. Nem mesmo porque julgaram o Supremo Tribunal Federal, nem isso deveria. Mas esse é um imbróglio tão grande que os candidatos eleitos ficam reféns do tribunal. Eles sempre vão achar uma coisinha para puxar. Veja, o Caiado está inelegível, deve mudar, mas inelegível, por um jantar a portas fechadas de 6 ou 7 pessoas. Então isso pode ser, no entendimento, alguma coisa assim. Lembre-se que em maio de 2022, o Lula esteve num palanque com o Boulos, pediram voto e ele levou uma multa de algumas dezenas de milhares de reais. 2024, me desculpe, 2024. Ele pediu voto para o Boulos, campanha antecipada, ao lado do Boulos, com dinheiro de renúncia fiscal da Lei Rouanet num evento da CUT. Exato. E qual foi a penalidade? Uma multa. Então eu acho que é uma forma de testar, porque se eles quiserem, se os tribunais quiserem, vão deixar qualquer pessoa inelegível. É a forma de manter, como eu disse, reféns. Mas tem uma vírgula nisso. O TSE está se preparando e começa agora a julgar 14 resoluções que deliberarão sobre as eleições desse ano. São aquelas resoluções que interpretam como vai ser dado o julgamento desse emaranhado de artigos que é a lei eleitoral. Que é a mesma lei das eleições anteriores, mas a interpretação vai ser diferente. É nova. A passada de pano para o desfile do Lula pode vir aí.
Mas eu acho que não ia ter passada de pano dessa vez, não. Ah, Porque o André Mendonça, ele foi muito incisivo e a Carmen Lúcia está com medo do povo. A Carmen Lúcia está com medo do povo. Mudou, o Alexandre de Moraes não é mais o presidente do TSE, aquele psicopata não está mais dando cargo no TSE. Eles estão no momento de acuamento. Então, se tem um momento para mostrar que o Lula cometeu um ilícito eleitoral que é capaz, juridicamente falando, até de negar-se a ele o registro da candidatura. juridicamente falando, se isso aqui fosse um país sério, é o que seria feito. Exato. Não, e vale lembrar, né? O TSE vai fazer as resoluções até o dia 5/3. Por quê? Porque se tem um artigo da lei eleitoral que é acima de qualquer interpretação, é o artigo 105, que fala que o TSE tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer resolução. Esse vale. Aí, na eleição de 2022, o TSE regulou o segundo turno do Lula e Bolsonaro com a resolução TSE de 20 de outubro. Como é que pode? Se é o único artigo da lei que é claro o suficiente é esse do 105 que fala até o dia 5 de março, como é que pôde valer a eleição que elegeu, entre aspas, o Lula em 2022, se o segundo turno foi regido por uma resolução de 20 de outubro, ou seja, 7 meses e meio depois do final do prazo da lei? Então a gente não tem no Brasil um governo legítimo para conversar, para começar a conversar. Não tem como ninguém ser processado, muito menos condenado, como é o Jair Bolsonaro, pelo crime de golpe, mesmo que eles estivessem armados até os dentes, tentando derrubar o governo Lula, porque o artigo do Código Penal diz que é tentar depor governo legitimamente eleito. E legítimo vem do latim. O sufixo é a maneira e o prefixo é legem. Legem é o conjunto de leis. A maneira do conjunto de leis. A maneira do conjunto de leis é com resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Se o Lula foi eleito com resolução de 20 de outubro, nós não temos um governo legitimamente eleito e assim segue o baile desta zona chamada Brasil. Você não precisa ser um gênio para entender isso aí. Basta saber ler, mas no Brasil a gente está sendo empurrado a isso. E o Rubinho falou uma coisa que é muito séria. Toda essa celeuma, né, essa briga de Michele, Eduardo, Flávio, aí a Michele vem, não, só vou apoiar o Flávio se ele me pedir desculpas. Aí eu falo, vai ter um segundo turno do Flávio e do Lula. Se o Flávio não pedir desculpa para a Michele, ela vai fazer o quê? Não, aí o Eduardo não gosta da Michele, aí todo mundo está contra o Nicolas. Aí o Valdemar fala que o Nicolas e a Michele vão fazer, sendo que os dois podiam ter falado antes. Aí um fala que o Bolsonaro falou isso, o outro fala que o Bolsonaro falou aquilo. O Bolsonaro, ele foi posto em domiciliar e até hoje pesa sobre ele uma proibição esdrúxula, que é a proibição de falar ao público, inclusive por equipamento de terceiro. Se ele está proibido de falar ao público, inclusive por equipamento de terceiro, por que o Alexandre de Moraes, ele permite que pessoas que visitem o Bolsonaro saiam dizendo coisas que ele dissera? Porque isso também devia ser proibido. Porque isso é uma forma, assim, de você enfraquecer o movimento político da direita. Aí eu te pergunto, e se o Bolsonaro escrever uma carta a próprio punho e entrega para o Flávio? Flávio visitou. Filho, tá aqui uma carta de próprio punho, eu entendo que é isso. O que vão fazer? Vão colocar o cara na solitária? Pois é. Ele não pode falar diretamente, mas você pode entrar lá, falar com ele e falar o que ele te falou. Aí você inventa, porque ele não pode dizer que ele não falou, ou que ele falou mesmo. Então montaram todo esse circo em cima dele justamente para arrebentar com tudo. Temos 700 e tantas mil pessoas que estão em prisão de fato, e essas pessoas podem, na sua gigantesca maioria, receber visitas, conversar. Elas podem ligar para a gente dando o golpe. Até isso pode. Elas podem usar o celular e tudo mais. Podem tomar decisões, inclusive, organizações do crime. Então, mas todos os seus parentes podem sair e dizer o que conversaram.
Ou será que não pode? Será que eu estou enganado? Eu nunca vi alguém dizer, olha, eu saí de lá conversando com muita coisa, mas eu não posso contar nem para os meus filhos o que eu conversei. Claro que pode, não tem esse impedimento. Deveria poder, logicamente, a carta e dizer, ele pediu para falar A mais B mais C por D mais D mais F, ponto final. Agora, você lembra do Drauzio Varela, quando ele fazia Fantástico? Que ele ia lá na cadeia, lá, ficava entrevistando o povo? Isso. Sim, ele entrevistou aquela trans que matou Aquela a criança. exatamente. Que fato bizarro. Aí você fala, o que mudou no Brasil? Nós somos uma democracia mais linda, né, com menos liberdade. Nós somos uma democracia mais forte, com menos liberdade. E menos direito de expressão. Não, inclusive democracia, se eu bem me lembro, é o governo do povo pelo povo, é o direito do povo escolher. Quando você impede alguém de ser candidato, você não está impedindo a pessoa, você está impedindo o eleitor, o povo, de escolher esse candidato. Porque é ele que deveria decidir, olha, eu quero esse, eu quero aquele candidato. Mas como que você tem uma democracia, Diogo? Durante as eleições, fatos públicos foram impedidos de ser utilizados contra o Lula. Essa eleição de 2022 eu não é era, nula. eu não Ela era foi nula porque é nula. E eu sofri um ato de censura porque recebi uma intimação do TSE determinando que saísse um vídeo meu do ar onde eu apontava elementos atrelados ao caso do Celso Daniel. Inclusive tem um livro escrito sobre o assunto. O Bolsonaro e todos foram impedidos de fazer menções à ligação entre o Lula e o Maduro. Não podia apontar nas eleições que o Lula tinha ligações com o Maduro. Quem estava na posse do Lula? Pois é, exatamente, recebendo elogios. Mas aí eu digo com firmeza, essa lei eleitoral é feita para enfraquecer o eleitor, deixar o político que se elege na mão do tribunal e fortalecer justamente os tribunais. Bom, já que nós falamos da direita, vamos falar um pouco da esquerda, porque o noticiário das últimas semanas, ele expõe um retrato E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.